A primeira afirmativa diz que para que a imagem formada pela objetiva tenha as características especificadas no enunciado, ou seja, a imagem formada pela objetiva deve ser real, maior e invertida. O objeto deve estar a uma distância maior que 2 centímetros dessa lente. Para que a imagem seja maior, real e invertida, a lente objetiva deve funcionar como um projetor e a distância do objeto deve ser maior que a distância focal, mas menor que o dobro da distância focal. Nesse caso, a distância deve ser maior que 1 centímetro e menor que 2 centímetros. Portanto, a primeira afirmativa é falsa. A segunda afirmativa propõe que, caso o objeto esteja a 1,5 centímetros da objetiva, a imagem formada por essa lente estará a 3 centímetros dela. Para isso, vamos utilizar a equação dos pontos conjugados. 1 sobre f igual a 1 sobre di mais 1 sobre do. Substituindo 1 sobre a distância focal de 1 centímetro igual a 1 sobre a distância da imagem, é o que queremos encontrar, somado com 1 sobre a distância do objeto, no caso 1,5 centímetros, temos que di igual a 3 centímetros. A segunda afirmativa é, portanto, verdadeira. A terceira afirmativa diz que a imagem final formada pelo microscópio é virtual, invertida e maior em relação ao objeto. A imagem é invertida em relação ao objeto, pois a imagem formada pela objetiva provoca uma inversão e, obviamente, a finalidade do microscópio é a formação de imagens maiores que o objeto. Portanto, a terceira afirmativa é verdadeira. A quarta afirmativa diz que a imagem formada pela objetiva deve estar a uma distância maior que 4 centímetros da ocular. Na verdade, a imagem formada pela objetiva deve estar entre a lente ocular e o seu foco, ou seja, no caso da figura, entre a lente ocular e o foco f4, para que essa funcione como lupa e, portanto, essa afirmativa é falsa. Resposta letra B.